Olá pessoal, boa noite a todos que estão aí na nossa live, aí, nosso Hangout, né, que é um Hangout sobre o imposto de renda. Seja muito bem-vindo a todos. Já já vamos começar, né, o nosso webinário aí sobre o imposto de renda. Pega aí um papel, uma caneta aí para você anotar todas as suas dúvidas, tá? E no final desse webinário vou estar abrindo aí para perguntas e respostas, ok? Vamos aguardar mais alguns minutinhos para a gente poder começar, esperar o pessoal chegar aí mais uns minutinhos, tá ok? E para quem ainda não me conhece, né, eu sou o Lorival Melo, tá? Então vou compartilhar a tela aqui. Vocês me dão um ok se está aparecendo certinho aí, tá? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Ver se apareceu a tela aí para vocês já. Vocês vão ver aqui uma tela, aqui um slide escrito Imposto de Renda para Empreendedores Digitais, tudo ok aí? Então vamos que vamos lá, pessoal. Então, o tema da nossa aula é sobre imposto de renda para empreendedores digitais, tá? Focado mais na questão do empreendedores digitais. O nosso objetivo aqui é para você não ser um alvo fácil da Receita Federal, conhecer os principais riscos e como evitar também para não ser pego de surpresa pela Receita Federal, tá? O Lorival Melo. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, de quem é o Lorival Melo, né? O pessoal que ainda não me conhece, está me vendo aí pela primeira vez, tá? Eu sou especialista em legalização e tributação para negócios digitais. Deixa eu fazer um negocinho aqui, colocar uma roteiro aqui, gosto sempre de estar arriscando aqui, tá? Então, especialista em legalização e tributação para negócios, tá? Aqui, eu trabalho aí com a internet já desde 2012, me especializei na questão de ser afiliado também, e em 2012, aí também, 2014, né? Depois eu vou falar para vocês o produto que eu lancei, que ainda não conhece, tá? Hoje eu vivo 100% dos projetos digitais. Até 2015 eu trabalhava também offline e hoje eu já tenho essa possibilidade de estar com os projetos digitais somente. Bom, então desde 1995 a 2015 eu trabalho com contabilidade, tá? Então foi o período que eu estive trabalhando ali offline no escritório de contabilidade, onde eu fui funcionário, depois passei a sócio do escritório e depois eu decidi deixar a área de contabilidade da parte offline e partir 100% para o digital, tá? Meu primeiro projeto na internet foi em 2014. Eu não sei se vocês conhecem aí o curso Empreendedor Legalizado. Foi o primeiro curso sobre legalização para o mercado digital, tá, do Brasil. O primeiro curso aí que teve aí foi, graças a Deus, eu consegui desenvolver esse curso e eu tive uma quantidade, ensinei bastante empreendedores aí a parte de legalização, tá? Em 2015 eu relancei esse curso, né? Eu regravei totalmente ele e lancei aí com as atualizações para o mercado e também trabalhei como afiliado, tá? Depois em 2016 eu atendi somente consultorias e me dediquei 90% a promover produtos como afiliado. Então eu não trabalhei como produtor. Em 2017 eu continuarei como afiliado, né, e como produtor, tá, trazendo o primeiro curso do ano aí para vocês da série aí do empreendedor legalizado, que é a questão aí dos cursos de legalização, o curso de imposto de renda e tudo mais, tá ok? Depois a gente vai estar falando sobre essas questões aí. Vocês vão ter a chance aí também de estar se inscrevendo nesse curso, garantindo as suas vagas aí com um bônus aí para vocês aprenderem todos os procedimentos, tá ok? Bom, vamos lá. O conteúdo que você vai aprender hoje aqui, essas informações aqui, tá? Quem está obrigado a entregar o IR, a declaração, e o que acontece se você não declarar o seu IR? Empreendedor com ganhos do exterior, pessoal que tem ganhos aí com AdSense, tá? Principalmente, ou recebimentos de outras pessoas físicas, vamos estar passando também os procedimentos que você está tendo. Muda para a Receita Federal, você tendo um medo danado da Receita nessa questão, tá? Mas fica tranquilo, você sabendo como agir no dia a dia, você não vai ter risco algum. Prazos que a Receita Federal pode fiscalizar você, eu deixo até uma dica aqui, né? Cuidado com o que você fez nos últimos 5 anos, tá? A Receita conhece o seu passado. Como funciona, fica tranquilo, tá? A gente vai descobrir tudo isso, você vai aprender tudo federal, tá? A gente vai aprender todas essas questões. Anos anteriores a entregar mas não o que fazer. Posso regular e é importante manter os seus dados. Vamos lá. O objetivo dessa aula é
orientar você referente ao imposto de renda e mostrar os principais cuidados que você precisa ficar atento no dia a dia, entendendo como cuidar bem da sua vida financeira para não fazer nada de errado e ser alvo da Receita Federal, ok? Então vamos lá, pessoal, todo mundo aí comigo nessa. Posso começar aqui a aula? Estão vendo certinho aí? Tá tudo ok? Tá? Anote as suas dúvidas e no final da aula eu estarei respondendo para vocês aí as suas principais dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá então. Quem está obrigado a entregar o IR, a data limite para entregar a declaração, multas por atraso e o que acontece se você não declarar o IR, né? É o que a gente vai estar verificando agora, tá ok? Então vamos lá. Bom, quem está obrigado a entregar o IR, né? São as pessoas obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual de acordo com a instrução normativa da Receita Federal RFB, tá? Número 1000 de fevereiro de 2017. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física, referente ao exercício de 2017, a pessoa física, tá? Quem é pessoa física, residente no Brasil, que no ano calendário de 2016 enquadra nas condições seguintes. E quais são essas condições, Lorival? Bom, as principais duas situações são, se você recebeu no ano 2016 aí, rendimentos tributáveis, tá? Cuja soma foi superior a 28 mil. Lorival, o que é rendimentos tributáveis? Explica isso daí. Bom, rendimentos tributáveis são qualquer ganho que você tem relativo ao seu trabalho, tá? Seja o seu salário, seja os ganhos que você tem aí com seus projetos digitais, seja um serviço que você prestou para outra pessoa física, tá? Isso tudo são determinados pela Receita Federal como os rendimentos tributáveis, tá? Rendimentos que têm que ser tributados pelo imposto de renda. Então, se você ganhou acima de 28 mil reais no ano, você tem por obrigação entregar o seu IR. Recebeu rendimentos isentos, cuja soma foi superior a 40 mil reais. O que é esse rendimentos isentos, Lorival? Rendimentos isentos se você tem uma empresa, né, principalmente, e a sua empresa distribui lucros para você, e você recebeu ali acima de 40 mil reais, também você está como na lista de pessoas obrigadas a entregar o seu IR, tá? Tem outros tipos de rendimentos também, que podem ser considerados nessas questões aí, tipo rendimentos de poupança e tudo mais, mas dificilmente vai totalizar esses valores aí, né? Mas o principal aí é lucro distribuído pelas empresas, tá? Outras situações que você pode se enquadrar também, que a Receita Federal coloca você como pessoa obrigada a entregar o seu IR. Se o item número 1 aqui, né, se você obteve em qualquer mês ganhos de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores. Então, se você bolsa de valores, independente dos valores, você está ligando o seu IR. Relativamente à atividade rural, se você tem aí qualquer propriedade rural, se você obteve receita bruta em valor superior a 142 mil, tá? Propriedade rural na sua pessoa física, você também precisa entregar o seu IR. Se em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a 300 mil, tá? Então, se você comprou qualquer tipo de bens durante o ano aí superior a esse valor, a 300 mil, tá? Seja um veículo, seja um imóvel, você também precisa entregar a declaração do IR. Se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta data, nessa condição se encontrava em 31 de dezembro. Se você está morando no exterior, tá? Isso aqui quer dizer, se você está morando no exterior e durante o ano de 2016 você retornou ao Brasil, você passou a condição residente do Brasil, você precisa entregar a sua declaração do imposto de renda também, tá ok? Essas são as condições então, pessoal. Principalmente aqui a questão de rendimentos tributáveis durante o ano de 28 mil reais, o que coloca a maioria do pessoal como obrigado a entregar o seu IR, tá? As demais condições, tá? E aqui eu separei já 5 principais dúvidas para você no caso. Sócio de empresa com rendimentos inferior precisa declarar, tá? Se você é sócio de empresa e tem rendimentos que não se enquadram nessa tabela, só o fato de você ser sócio de empresa, você não precisa declarar IR, tá bom? Deixa eu pegar minha canetinha de volta aqui, que ela subiu aqui, ok. Então, essa questão, tá? O item 2. Tenho a empresa MEI, já declarei na empresa o faturamento, preciso declarar? Se você tem empresa MEI, só o fato de você ter empresa MEI não está colocando você como obrigatório também a entregar o IR, tá? Mas a questão do faturamento aqui, se você declarou o faturamento da sua empresa MEI, isso também não tem ligação com o imposto de renda da pessoa física, tá? O que você precisa tomar cuidado é nas questões dos seus ganhos durante o ano, se for superior a 28 mil, tá? Aqui, ó, 28.559,70, rendimentos tributáveis, tá? No item 1 aqui, tá bem? Então, se você teve ganhos superior a esse valor, você precisa declarar o seu imposto de renda sim. O item 3, trabalho registrado e o meu patrão já entrega tudo por lá. Até o imposto de renda já vem descontado. Precisa declarar?
Independente, tá? Se você trabalha registrado, é o mesmo critério também. Ganhos acima de 28.559, você precisa declarar o seu imposto de renda também. O que o seu patrão faz, ele é descontar, ele faz ali descontar, né, o seu IR, porque a empresa, a fonte pagadora, pessoa jurídica, ela tem por obrigação descontar e recolher o IR, tá bom? Então, esse caso também não descarta você, desde que os seus ganhos sejam acima de 28. Abaixo, você não precisa declarar, você declara opcional. Recebi acima de 28 mil no ano, mas não tenho comprovação. Posso ficar tranquilo? Não, você também não pode ficar tranquilo. Tá? Só o fato de você receber acima desses valores, se esses rendimentos forem tributáveis, tá? Se for referente a ganhos de salários, principalmente de prestação de serviços, você também precisa declarar o imposto de renda aí, tá? Você vai declarar se foi de origem de pessoa jurídica, você vai declarar com essa origem, se for de pessoa física, você vai declarar como pessoa física aí os rendimentos. Recebi acima de 28.559 no ano, mas foi de duas fontes pagadoras diferentes, sendo 14 mil em uma empresa e 14 mil em outra empresa. Precisa declarar? Sim, porque o montante que você recebeu vai ser superior, né? No caso de 14 daria 28 mil aqui, tá? Aí você estaria desobrigado. Mas uma empresa foi 14, que vamos pegar como exemplo, e a outra foi 15 mil, tá? Aí você precisaria declarar sim, tá? Mesmo sendo fontes diferentes, porque o que importa para a Receita Federal é o total que você recebeu durante o ano. Pode ser de uma fonte, 2 ou 10 fontes, tá ok? Então, é esses valores aí que você precisa estar atento. Então, essas são as principais dúvidas, né, que surgem no dia a dia, que às vezes o pessoal manda pergunta aqui, me pergunta essas questões, tá? E agora vamos ver mais questões aqui do pessoal que está dispensado. Pessoa dispensada da apresentação da declaração, quem são? A pessoa física está dispensada da apresentação da declaração desde que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade da tabela anterior, tá? Se for o seu caso, beleza, você está dispensada. Conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso possua, tá? Se for esse caso também você está como dependente, você não precisa declarar a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns foram declarados pelo cônjuge, desde que o valor total de seus bens privativo não exceda 300 mil, tá? Então é questão de você, quando você faz uma declaração em conjunto também com o cônjuge, né, automaticamente você, nesses casos aqui, você está também dispensado, tá ok? Então aqui temos até uma fotinha aqui do Leão, né, do pessoal que está dispensado. Não enche porque eu sou isento, né? Mas tem que ter certeza que você realmente é isento para não ter risco algum, tá ok? Então vamos lá. Quem está desobrigado? Pode entregar o IR? Lorival, eu estou desobrigado, eu não me encaixei nessas situações, mas eu quero realmente entregar a declaração. Eu posso entregar? Tá? Aí, você pode entregar o IR sim, tá bom? Que você entregar o IR sim, porque automaticamente você vai ter uma comprovação de renda, tá? A declaração do imposto de renda ela serve para comprovar para você. Com isso, você vai ter um documento que comprova para você aí de uma forma bem tranquila, tá bem? Então, você pode entregar sim o IR. A data limite para entrega da declaração. Qual que é a data limite, Lorival? O prazo limite é até o dia 28 de abril de 2017. Tá? Sempre é o último dia útil do mês de abril. Tá? Nesse caso de 2017, o prazo é dia 28 de abril de 2017. Até que horas? Até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Tá? Esse é o prazo para você entregar dentro do prazo da Receita Federal e não ser punido por nenhuma situação. Tá? Se você entregar, Lorival, não entreguei até essa data, o que acontece? Ou seja, estava obrigado, não entreguei. Automaticamente, após o prazo, já gera uma multa para você por atraso. Tá? E quanto que é essa multa, Lorival? Essa multa é de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o total do imposto devido apurado na sua declaração. Tá? Ainda que integralmente pago já foi esse imposto, né? Sendo que o valor mínimo da multa é de R$ 165,74. E o valor máximo ele é de 20% do imposto sobre a renda devida, tá? Mas pelo menos aí, se você entregar em atraso, você vai ficar com um prejuízo aí no bolso, R$ 165, tudo bem? Mas o importante, além de tudo, é regularizar a sua situação e não ficar pendente com a Receita Federal. E você vai ver mais à frente aí por que eu estou te falando isso. Tomando uma aguinha aqui, pessoal, que a garganta vai secando, né? Tá? Vocês estão aí comigo ainda, né? Ninguém fugiu não, né? Fica tranquilo que o leão não vai chegar até vocês aí, tá ok? Agora vamos aqui falar então sobre o exterior, tá? Ou pessoa física, principalmente para aí. No caso, essa informação é bem relativa para vocês, tá? O pessoal aí, empreendedores que trabalham aí como pessoa física ainda também, essa informação que encaixa perfeitamente para vocês, vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão aqui, tá bom? Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Se os seus rendimentos
recebidos mensalmente em 2016 foi superior a R$ 1.903 mensal, tá? Rendimento do mês, você precisa apurar e recolher o imposto de renda com base no carnê-leão dos meses que obteve rendimento superior a 1.903. Lorival, o que é esse tal de carnê-leão? É tanta coisa, né? Programas para cá, programas para lá. Carnê-leão, ele é um programa fornecido gratuitamente pela Receita Federal. E todas as pessoas físicas aí, de outra pessoa física ou do exterior, e os ganhos são acima de R$ 1.903, ele deixa de ser isento pela tabela do imposto de renda, ela tem por obrigação, tá? É obrigado a declarar e apurar o carnê-leão. O carnê-leão, em geral, para você dar, realmente você vai ter mais. Você corre o quê? Risco de ser notificado do valor do imposto de R$ 1.000 aí no ano, tá? Não vai ser muito bonitinho, mas dá para entender, tá? Então, o imposto de R$ 1.000 aí no ano, a situação só de multa aí para você já vai R$ 500, depois mais as multas por atraso aí, que você vai ter que recolher esse imposto em atraso, tá ok? Então, vai onerar você, o imposto que era 1.000, ele já passa para 1.500 aí, devido à notificação, à multa da Receita Federal, se você for autuado pela Receita Federal, tá? Quando isso acontece, como que acontece, Dorival? Como que você sabe disso? Aqui eu vou compartilhar com você um documento oficial da Receita Federal, tá? Esse documento está disponível, se você quiser confirmar, dentro do próprio site da Receita Federal, é só você acessar esse link aqui, você vai achar esse documento que é o próprio da Receita Federal. Referente a todo ano, né, a Receita faz um planejamento, né, sobre as questões da fiscalização que eles vão executarem, tá? Esse documento aqui ele foi liberado em 28 de abril de 2016, tá? O esforço estratégico de fiscalização de pessoas físicas de 2016. E aí a Receita coloca, né, que em 2016 serão fiscalizadas 285.300 pessoas físicas, sendo 5.300 por mês de auditoria externa e 280.000 em procedimentos de revisão de declarações. O objetivo, combate a fraudes praticadas nas declarações do IR. Tá? Esse é o objetivo. E aí tem nesse mesmo documento, né, se você vai confirma que outras infrações identificadas pela fiscalização. A Receita Federal ela está atenta a tudo que fazemos, tá, pessoal? Por isso que eu falo, a Receita Federal conhece muito mais nossa vida financeira do que nós mesmos. A Receita Federal fala aqui na questão da multa isolada pela falta de recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão. Ou seja, a Receita Federal lavrou auto de infração referente à multa pelo não recolhimento do carnê-leão relativo a 2011. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nessa questão aqui. Estamos em 2016 aqui, ó, 2016 aqui no topo aqui, tá? E a Receita Federal em 2016 ela está autuando quem? Pessoal lá de 2011 que não fez o carnê-leão referente a essas questões aí e declarou na sua declaração de imposto de renda, né? Os valores ali não calculou através do carnê-leão, tá? Então ela voltou em 2016, a Receita Federal está autuando o pessoal de 2011, 5 anos retroativo aí, você vai entender já já essa questão do prazo, tá? As autuações estão sendo encaminhadas neste mês de maio de 2016, a 8.879 contribuintes de todo o Brasil, com um valor médio de 19.800. Imagina esse valor aí, recebendo a notificação da Receita Federal no valor de 19.800. É terrível, né? Eu tô fora dessa notificação, hein? Não dá, né? Temos que ficar atento a essa questão, tá? Perfazendo o valor máximo próximo a 176 milhões, que é o valor gerado, né, no total de notificações, tá? Continuando aqui esse mesmo documento, tá? A Receita Federal fala aqui nas questões, né? Os contribuintes que têm essa espécie de rendimentos devem antecipar o recolhimento do imposto apurado na declaração. Aqui fala todas as questões, como que deve fazer. E aqui onde eu marquei para vocês também, que é a questão, né? O documento próprio da Receita Federal diz que o não pagamento do carnê-leão sujeita o contribuinte ao recolhimento de multa de 50% sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido na época oportuna. Ou seja, você teve a oportunidade de recolher e não recolheu, ainda que não tenha sido apurado, imposto a pagar na declaração de ajuste dessa questão, tá? Os contribuintes autuados estão recebendo, junto com o auto de infração, um DARF já preenchido para efetuar o pagamento da multa com redução de 50%. O valor preenchido no DARF é válido apenas se o pagamento for efetuado dentro de 30 dias, tá? A Receita manda para você um DARF e aí depois ela te dá um desconto, né, daquela multa de 50% se você pagar até o vencimento que eles te colocarem, tá? Mas a autuação da Receita Federal aqui, ela fica em 50% aí, um valorzinho bem pesado, né? Bom, pessoal, nessa questão de multas aplicadas aí pela Receita Federal, né, continuando essa questão, tá? No âmbito geral da Receita Federal, ela tem esse
poder estar autuando, né, os contribuintes que deixam de oferecer qualquer informação ali nas suas declarações, tá? Omitem ali as suas questões de rendas, despesas não comprovadas, ou um bem declarado, tá? E as multas de valor aqui que pode variar, né, de 75% a 225% sobre o valor do imposto lançado, tá? De 75% a 225%. O valor da multa é bem pesado, tá? Não significa que você vai ser multado se você fez alguma coisa de errado, mas a lei está aí, a lei está para ser seguida, né? E temos que tomar todo o cuidado aí, porque com a tecnologia, o aumento da tecnologia a cada dia, a Receita Federal está fazendo um uso grande da tecnologia, tá? Conforme eu falei para você na questão do vídeo, né, que eu deixei anterior ali na sala de espera, né? Se você não chegou a ver esse vídeo, eu vou estar mandando para vocês depois esse vídeo aí, né, para vocês estarem atentos a essa questão, tá? Porque a Receita Federal está olhando para todo canto, é realmente o Big Brother aí das nossas vidas, e automaticamente estamos aí sendo fiscalizados, né, de uma forma, monitorados, né, de uma forma total pela Receita Federal, tá? Bom, na questão da multa, então, você tem que ficar atento a essas questões, tá? Tem que estar ciente desses valores. Se você estiver fazendo alguma coisa de irregular perante a Receita Federal, você tem que tomar cuidado, porque você corre esse risco aqui de ser autuado pela Receita Federal, tá? Bom, antes de receber a intimação, é possível retificar a sua DIRF, tá? A sua DIRP, tá? Que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, tá? Ao corrigir espontaneamente a sua declaração e pagar a diferença do imposto, é possível evitar a aplicação da multa de ofício. A multa de ofício, tá? Então, se você fizer isso antes, você evita essa multa. Então, muito cuidado, porque omissão de renda, despesas não comprovadas, bens não declarados, podem gerar o quê? Multas para você, tá? Então, fica muito atento a essa questão. Prazos que a Receita Federal pode fiscalizar, quanto que voar, ou seja, presta bastante questão. Isso pode fiscalizar. Vira, tá? E o que você está fazendo agora em 2017? Tá tudo certo? Lorival já fiz, eu não paguei o imposto. Tá tudo beleza? Não, não tá tudo beleza, não. Por quê? Porque você pode ser fiscalizado pelo fisco até 2022. Ou seja, imagina a tecnologia como que vai estar daqui 2 anos, 3 anos, ou daqui 5 anos até 2022. É até difícil de imaginar, né? Porque o avanço tecnológico está muito, muito grande. Então não dá para a gente ver como que a Receita Federal está. O que eu posso te garantir é o seguinte: há 5 anos atrás, muitas coisas não existiam na questão de controles da Receita Federal. E se a gente analisar 10 anos atrás, muito menos, tá? Há 5 anos atrás, a declaração praticamente, a Receita Federal aceitava a declaração em formulário ainda. Tá? O quadro de fiscalização da Receita Federal era muito menor. Os sistemas da Receita Federal, que eles fazem o cruzamento de dados, que você vai ver também já, era muito inferior. Mas hoje, automaticamente, a Receita Federal está usando muita tecnologia, está usando até redes sociais para fiscalizar as nossas vidas financeiras. Você já vai ver também sobre essa questão. Atento a tudo, né? Fique atento a tudo, ao que você está fazendo hoje, e cuidado com o que você fez há 5 anos. Ou seja, a Receita Federal, ela conhece muito bem o seu passado, o meu e o seu passado, né? Cuidado danado, esse é o meu alerta para você. Eu quero ver você bem, ver você faturando, ver você sendo aí um exemplo de faturamento aí nos seus projetos, tá? Mas eu não quero ver você ser notificado pela Receita Federal, eu quero que você tome todo o cuidado possível, tá? Então, ou seja, todo o cuidado possível com a Receita Federal acaba sendo pouco, tá? Então não seja alvo da Receita Federal. Mostrei bem a situação, tá? Eu achei essa imagem na internet e achei legal compartilhar com vocês. É realmente o leão, né? Mandando um recadinho para você. Cuidado, eu tô de olho, hein? Então, vamos falar agora também de um fator aqui que é o fator principal, tá? Vou até tomar uma aguinha aqui para falar aí com você. Toma uma aguinha aí também, que só não corra da sala, tá? Toma uma aguinha aí para você refrescar aí, mas fica aí comigo, tá ok? Então vamos lá, cruzamento de dados. A Receita Federal, ela sabe muito sobre a nossa vida financeira. É verdade, pessoal. Nossa vida financeira, a Receita Federal está monitorando a todo momento. Mas como que isso acontece, Lorival? Como que isso pode? A Receita Federal consegue fazer isso? Simples. Vamos imaginar esse cenário aqui, tá? Aqui no comecinho tá você, né? Aqui tá você. E aí você vai e faz o quê? Recebe os seus ganhos, o seu salário, ou os valores aí que você está prestando serviço, né, e tudo mais, você recebe os seus ganhos, tá?
Quando você recebe os seus ganhos, você está recebendo de alguém, né? Então aqui que começa o cruzamento de dados. Você recebe seus ganhos, principalmente quando você trabalha com uma empresa, você está recebendo de uma empresa, de uma pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica, tá? Vamos colocar aqui uma PJ, tá? Que não vai sair tão perfeito, né? Mas vai dar para entender, tá? Essa PJ, o que ela faz? Ela tem obrigações para ser cumprida com a Receita Federal também. E uma das obrigações que ela tem é de transmitir para a Receita Federal declarações sobre os pagamentos que ela realizou, tá? Então ela vai mandar para a Receita Federal, né? Aqui, ó, tem a setinha apontando para cá, informações sobre a sua vida financeira, tá? Então já começa aqui o cruzamento de dados. E vai ficando essas informações armazenadas no banco de dados da Receita Federal. E aí, com esse dinheiro que você recebeu, você vai e faz o quê? Realiza compras, né? Muitas vezes você compra bens que são determinados como imóveis, ou como um veículo, ou outros tipos de bens. Ou realiza compras, né? Onde as informações suas ali na nota fiscal já vai com o seu CPF e tudo mais. E essas informações, novamente, elas vão para onde? Para o banco de dados da Receita Federal. A Receita Federal começa a montar um banco de dados constando lá o quê? O seu CPF, né? Então tem lá todas as entradas do Lorival, que o Lorival, as empresas declararam que o Lorival gastou, que ele recebeu, tudo já computado no banco de dados da Receita Federal. E aí você, através do seu salário, através das compras que você realiza, esse dinheiro geralmente hoje é difícil encontrar uma pessoa que não tem uma conta no banco, né, e que não tem um cartão de crédito, né? Então você vai lá e faz as movimentações bancárias, você movimenta as suas contas. E também o banco ele tem por obrigação de transmitir para a Receita Federal informações sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa conta bancária. E depois a gente vai falar de uma forma mais específica nos slides da frente, tá? Para você entender como que isso acontece. E também na questão do cartão de crédito. O cartãozinho que você usa aí para efetuar suas compras, para pagar aquele cineminha, né? Para comer um lanchinho. Essas despesas aí mesmo. Essas despesas também a Receita Federal tem acesso a essas informações em alguns casos, tá? Isso não é questão de sigilo, quebra de sigilo bancário, nem nada. São informações que os agentes, né, eles têm obrigações de repassar para a Receita Federal. Tá? E isso vai compondo o que, então? O banco de dados da Receita Federal. E aí você depois vem aqui no item, aqui no último item, né, no item que eu tracei aqui de amarelo, né? Aí você envia a sua declaração de IR para a Receita Federal, ou em muitos casos nem faz o seu IR, né? Em muitos casos ela fala, eu recebi 30 mil lá, 40 mil reais, eu nem vou fazer o meu IR, a Receita nem sabe mesmo sobre esse valor. Só que pode ser que lá a PJ que pagou você, ela já declarou para a Receita Federal o que pagou por você, esses valores, né? Ou com esse valor, com esses 30 mil, você vai lá e compra um carro. E aí a concessionária lá, o próprio Detran, né, transmite as informações para a Receita Federal. Então, nesses 30 mil passou pela sua conta bancária. Eu não vou declarar o IR mesmo. Eu só recebi de pessoas ali que não emiti recibo, não fiz contrato nem nada. Mas o banco está mandando essas informações, ou seja, está alimentando o sistema da Receita Federal. E aí você envia, ou em muitos casos, como eu disse, você não envia a sua declaração de dados para a Receita Federal. E aqui nesse momento, quando você envia ou não manda a sua declaração, quando os computadores da Receita Federal fazem o processamento de todos esses dados que tem referente ao seu CPF, tá? Isso é o cruzamento de dados dos seus dados e cruza com outras fontes. Isso a Receita Federal faz, tá? E nesse cruzamento, você pegando imposto, ela pode estar você receber a declarou, tá? Para você prestar informações aí para Receita Federal. Não pode saber sobre entendendo aí. Para entender. Então, tá? 14 de março, às 13 horas, e teve uma atualização aqui no dia 28 de março, né, às 11h13, tá? Notícia recente, foi skin aí com menos de 15 dias para você, tá? E a Receita Federal está fiscalizando nossas redes sociais aí, olhando, né, aqui tem a notícia completa, né, depois você pode acessar o link aí, a página da Receita Federal para verificar essa questão, tá? E aqui no resuminho aqui, a Receita Federal utiliza informações das redes sociais de forma rotineira na análise e seleção de contribuintes para fins de fiscalização. Tá? Então, cuidado com o que você posta nas redes sociais,
Cuidado com os ganhos que às vezes você posta nas redes sociais, aquele carro que você comprou, aquele imóvel que você comprou, se isso não estiver totalmente legalizado, tá? Declarado na sua receita, na sua declaração. Se você não tiver ganhos suficientes para cobrir esses ganhos, muito cuidado, tá? Aqui continua, né? É comum que o auditor fiscal analisa as redes sociais para identificar bens e possíveis interlocutores, né? Famosos laranjas, né? No relacionamento do contribuinte fiscalizado, tá? E ela começa a abranger mais pessoas na questão. E às vezes a Receita Federal pode estar fiscalizando uma outra pessoa e chegar até você também, tá? Então, isso é o perigo que acontece. Às vezes a Receita Federal nem está fiscalizando nós, né? O auditor fiscal, né? Que é o agente da Receita Federal. Às vezes ele nem está fiscalizando a vida financeira em si. Mas às vezes ele está fiscalizando um amigo nosso, publicar. Você pode fazer entre essas pessoas e automaticamente a gente ser notificado pela Receita Federal nessa questão simplesmente porque estamos pessoas, tá? Então, tomar cuidado. A gente, às vezes, não, você pode postar, mas você tem que tomar cuidado com os seus ganhos, com a sua vida financeira. Deixar tudo legalizado, não tem por que temer o leão, tá ok? Então vamos lá. Mas, Dorival, cruzamento de dados. A Receita Federal, ela tem dois bancárias e os cartões de crédito, tá? Esses são os dois principais dedos duros que coloca a nossa vida financeira à mostra da Receita Federal, tá? Vamos lá. Mas como que isso acontece, né? As movimentações bancárias, os bancos, né, instituições financeiras, elas têm por obrigação transmitir uma declaração que é chamada e-financeira, tá? Aqui no primeiro item aqui, tá? E os cartões de crédito, as concessionárias, administradores, né, de cartões de crédito, transmitem para a Receita Federal uma declaração chamada de crédito, tá? Esse aqui é os dois principais dedo duro que eu falo, né? Porque todas as nossas vidas, todas as nossas formações bancárias e de cartão de crédito praticamente vai para a mão da Receita Federal, tá? Vamos ver como que isso acontece. As movimentações bancárias, que é transmitida através da declaração e-financeira, eu deixei aqui para você a instrução normativa que regulamenta essas informações, tá? Essa declaração é a instrução normativa, né, número 1571, de 2 de julho de 2015, tá? Instrução normativa da Receita Federal. Você pode fazer uma pesquisa aí para verificar mais sobre essa questão da e-financeira. E o que é a e-financeira, Lorival, aqui? Então, aqui, ó. A e-financeira é uma obrigação destinada às instituições financeiras, tá? Não é destinada a você. Ela é destinada às instituições financeiras a ser entregue de acordo com o data estipulado pelo fisco a respeito de entes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Dorival, mas isso é muito complicado, né? Eu tenho que autorizar isso no banco? Não, você não precisa autorizar, tá? Como que você vai estar exposto a essas informações? A partir de que o valor das informações se torna obrigatório. Olha aqui, ó, presta atenção bastante nessa parte aqui, tá? Para a pessoa física, a prestação das informações financeiras dos clientes se dará ação mensal ou saldo em conta for igual ou superior a R$2.000, tá? Mensal, tá? Ó, mensal, tá? Então, movimentou acima de R$2.000 mensal ou igual a R$2.000 ou manteve saldo na conta bancária nesse valor, suas informações já vai ser enviada para a Receita Federal através da e-financeira. Ou pessoa jurídica, no caso, né? Aqui, a prestação das informações financeiras das empresas se dará quando a movimentação mensal ou saldo em conta for igual a ou superior a R$6.000. Movimentou igual ou superior a R$6.000 ou manteve saldo na conta acima de R$6.000, também vai lá para a e-financeira. E a e-financeira vai para onde? Vai para o banco de dados da Receita Federal, tá? Conforme eu mostrei aqui, ó. Vai tudo aqui, ó, no banco de dados da Receita Federal. E aí, automaticamente, suas seu nome, seu CPF, não vai demonstrar ali, ele usou R$500 para pagar tal despesa, ele usou um montante, o saldo que o total que você movimentou, tá? Então aqui é um grande risco. Toma muito cuidado com a sua conta bancária e movimentar certinho, tá? Cartões de crédito são aqui, que é o segundo dedo duro, cartões de crédito, que é entregue assim, através da Decred, né? Que é regulamentada pela Receita Federal através da Instrução Normativa CRF número 341, de 15 de julho de 2003. Okay? Então, desde 2003 já existem essas declarações. As administradoras de cartão de crédito prestarão, por intermédio da Decred, informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Tá? A partir de qual valor que isso acontece?
Pessoas físicas, montante global movimentado no mês, acima de R$ 5.000, tá? Se você movimenta abaixo de R$ 5.000 no seu cartão de crédito, faça assim, ufa, tá livre, né, dessas informações, pelo menos, né? Se você movimenta aí na sua conta corrente abaixo de R$ 2.000, pode fazer um ufa também, tá? Você tá livre também dessas informações. Pelo menos essas informações a Receita Federal não vai ter à disposição deles, tá? Pessoa jurídica, montante global no mês acima de R$ 10.000, tá? Então, se você está com essas informações e você se encaixa nesse perfil, tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Se você usa o seu cartão para fazer, vamos supor, investimentos em anúncios ou para qualquer aquisição mensal que você faça nessa média de valor aí, tomar muito cuidado para você não ser alvo da Receita Federal, aí, não ser uma vítima aí da Receita, tá bom? Conselho de amigo, saiba sempre o que fazer errado, tá? Esse é o primeiro conselho que eu deixo para você. E você seguindo esse conselho aqui, o que vai acontecer? Você não vai ser alvo da Receita Federal. Aqui tem até um desenho de um leãozinho aqui, ó. Ai, se eu te pego, né? Uma linha aqui, tá? Então, esse é o conselho que eu deixo para você. Saiba sempre o que fazer para não fazer errado. Vamos lá? Antes anteriores que você falou aí, todas essas questões aí, eu me identifiquei que eu tenho algumas coisas, tá? Pendentes com a Receita Federal e eu preciso regularizar isso. Eu posso, tá? Você não entregou a sua declaração, entregou de forma errada, posso regularizar? Como que você vai fazer isso? Tá? Se você tem alguma pendência com essa questão, sim, você pode entregar ou retificar a sua declaração sim, nos últimos 5 anos. Tá? Porque os últimos 5 anos a Receita Federal vai fazer retroagir, né, aí para fiscalizar você, tá? Retroativa 5 anos. Então, se é alguma coisa de 6 anos para trás, fica tranquilo que não vai ter risco nenhum, tá bom? Mas se for de 5 anos, eu recomendo que você faça assim, tá? Como fazer? Faça o levantamento de todos os documentos e informações necessárias para declarar, tá? Baixe os programas de IR diretamente no site da Receita Federal e mão na massa, ou contrate o serviço de um especialista no assunto para você não correr risco, tá? Vantagens. Antes de receber a intimação, é possível retificar ou entregar a sua declaração. Ao corrigir espontaneamente a declaração e pagar a diferença do imposto, é possível evitar a aplicação da multa de ofício, tá? Aqui, ó. A multa de ofício, lembrando você, qual que é o valor mesmo? A200, aqui está um E, tá? Mas é A225%, sobre o valor do imposto lançado. Esse valor, quem vai determinar é o auditor fiscal, tá? De acordo com as possibilidades ali que ele achar, tipo, que é algo mais grave, que é mais simples ou não, tá? Mas o mínimo é 75%, ou seja, o imposto de R$ 1.000 já vai para 1.750. E não tem choro, não tem nada, não tem como. Foi autuado pela Receita, o risco, o prejuízo é totalmente seu, não tem jeito mesmo. Então fica bastante esperto nessa parte aí, tá? Bom, a questão de dados cadastrais atualizados. O que é isso, Lorival? O que tem que fazer? É muito importante você manter os seus dados cadastrais atualizados na base de dados da Receita Federal. Mas por que isso, Lorival? Porque eu vou te explicar já já, tá? Fica mais tranquilo. Principalmente aqui, ó, o seu endereço. Mas, Lorival, então, por que eu tenho que fazer isso? Simples aqui, ó. Em casos de irregularidade ou divergência em seus dados, tá? Nos dados que foram apresentados, alguém entregou de você lá, ou você mesmo entregou e tem alguma coisa de errado, se a Receita não conseguir te localizar, a dor de cabeça vai ser grande, tá? Por quê? Porque quando a Receita consegue te localizar, o que acontece? Ah, mas isso não é ruim, a Receita me localizar? Não, não é ruim, não, é bom. Tá? Porque quando a Receita Federal ela consegue te localizar, ela vai conseguir. E muitas vezes a notificação é chamando você para resolver a pendência, para explicar aquela situação, para conseguir retificar uma declaração. Nem sempre você vai ser autuado, tá? Agora, quando localizar você e automaticamente a Receita Federal identificou qualquer irregularidade ou divergência em sua declaração ou nos seus dados ali que tem, aí que é o risco. Aí a Receita Federal ela vai enviar para você a notificação, o seu endereço, vamos supor que esteja errado lá, não tem dados lá da Receita Federal, e a Receita Federal vai transformar aquela notificação em autuação, tá? Notificação não é multa, autuação aí é multa. E quando acontece isso, aí acontece essa situação de ser autuado em multa de 75% a 225%. Então, por isso que é muito importante. Essa é a dica que eu deixo para você aqui, tomar cuidado aí com a Receita Federal, principalmente atualizar os seus dados cadastrais, tá? As dores de cabeça aqui, né, conforme eu coloquei aqui, as dores de cabeça e principalmente a multa, ela pode ser menor se a Receita Federal encontrar você. Aqui temos aqui o desenho, né, de um leão, né, ele
ele puxando ali o contribuinte, né, no caso, e no caso aqui o significado de tempo. Né? Então, ou seja, ele encontrou o contribuinte a tempo e está levando ele lá para prestar contas com a Receita Federal. Tá? Então, isso aqui é a questão, se você atualizar os seus dados, está tudo redondinho lá com a Receita Federal. E como você atualiza os seus dados? Primeiro fator, né, na sua declaração de imposto de renda, se você faz a declaração de imposto de renda, no momento que você for entregar a sua declaração de imposto de renda e você certificar que os dados ali que estão ali, seu endereço do ano anterior está divergente, é diferente, né? Então lá tem um campinho lá, houve mudança de endereço, aí você marca lá como sim, tá? Ou se você ainda nunca entregou a sua declaração de imposto de renda, você pode atualizar os seus dados cadastrais a partir de 2017 agora de forma online, pela internet mesmo, pelo site da Receita Federal, tá? Entra aí, atualizar dados cadastrais, aí faz uma pesquisa no Google, você vai encontrar ali a página da Receita Federal. Ou diretamente na agência da Receita Federal, tá? Você pode ir lá tranquilo, não tem risco, não tem nada. Ou na agência dos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Federal. Você faz uma atualização dos seus dados cadastrais, tá? É possível também. Você paga uma taxinha ali, se for no Correio, Banco do Brasil ou Caixa Federal, e aí vai ter os seus dados atualizados, tá? Principalmente o seu endereço, os seus documentos, geralmente hoje a Receita Federal já utiliza e-mail. E outra coisa também, a Receita Federal não costuma notificar os contribuintes através do e-mail, tá? A não sei que já seja algo que você já está tratando com o auditor fiscal, mas caso contrário, a Receita Federal não notifica, tá? Então, muito cuidado com os e-mails que os picaretas, né, o pessoal, aproveitadores, os oportunistas, né, eles acabam mandando, né, e a maioria desses casos são vírus, tá? Eu sei que você é experiente nessa parte, mas sempre é bom deixar atento, né, que a Receita Federal não se comunica com os contribuintes através de um simples e-mail, tá? A Receita Federal, ela usa, né, o próprio sistema deles ali, que é o ECAC, né, que é uma central que eles têm para os contribuintes acessarem através do próprio site da Receita Federal ou através de notificações aí, tá? Então, em caso de divergência, nas suas informações, a Receita Federal não vai ficar notificando aí você na TV, nas mídias, né, procura seu fulano e tal, porque ele está com pendência na Receita Federal. Não, a Receita Federal vai gerar para você uma notificação, e essa notificação, se não for atendida, ela vai ser transformada em uma autuação, e essa autuação ela pode gerar uma multa de ofício para você. Então, muita atenção nessas questões, tá? Então, meus amigos, essas informações aí são as principais, né, que está trazendo para você, tá? E vou deixar aqui mais uma questão de um conselho para você. Guarde bem isso, tá? Guarda bem, dá um print dessa tela aqui, se possível. Nunca ignore a lei. Saiba sempre o que fazer para não fazer errado. Não seja alvo da Receita Federal, tá? Dá um print nessa tela e deixa na sua área de trabalho para você refletir sobre essas questões, principalmente se você estiver com alguma coisa pendente aí perante a Receita Federal, tá? Porque o leão, ele está de olho em você, tá? Ele está de olho totalmente naquilo que você faz. Então, cuidado total sempre, tá? Cuidado total sempre no que você estiver fazendo. Saiba o que fazer, né, para não fazer errado, tá? E com isso você não vai ser alvo da Receita Federal. Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo da palestra aí, né, praticamente. Eu sei que deve ter muitas dúvidas aí para vocês, aí, que vocês estão com bastante dúvida. Fica tranquilo, porque já eu vou abrir o chat aí para vocês, para a gente poder estar respondendo as principais dúvidas aí, tá? E tá trazendo uma transparência maior para vocês nesses casos aí, e justamente você ter essas informações aí do que fazer, né, como fazer para regularizar as suas pendências, se tiver alguma questão dessa aí, tá bom? Então vai preparando suas dúvidas aí. Enquanto você prepara as suas dúvidas, eu quero apresentar agora para você, né, o meu curso de imposto de renda para empreendedores digitais, tá? Você vai aprender nesse curso o que fazer para não fazer errado e, claro, não se tornar alvo da Receita Federal, tudo bem? É um material preparado com carinho para vocês, empreendedores, justamente para tirar todas as dúvidas que vocês têm, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho sobre o conteúdo, tá? Se você tiver interesse aí nessa questão de estar se inscrevendo, espera aí que eu preparei algumas coisas especiais aqui para vocês aí. Tá? O conteúdo direto ao assunto, tá? Aqui, ó, o conteúdo do curso ele é direto ao assunto, sem enrolação, explicado passo a passo, gravado aqui direto da tela do meu computador, com uma linguagem bem simples, sem termos técnicos, mas o importante é isso aqui, ó, 100% dentro da lei, tá? Não tem nada fora da lei, curso 100% atualizado, um curso justamente para ensinar vocês aí que precisam estar entregando o imposto de renda, né, em 2017. Se você também ainda não precisa entregar o seu imposto de renda, esse curso vai ser muito útil para você, justamente para você entender tudo aquilo que você precisa estar fazendo, tá? Não é um curso só técnico ali, tem os exemplos práticos, né? Eu preparei também aqui, ó, 4 estudos de casos, tá? Para facilitar o seu entendimento. Você vai ter o meu suporte direto, tá?
ainda mais 2 bônus exclusivos, mais um grupo de estudo no Facebook e ainda mais um bônus exclusivos para os 30 primeiros que entrarem hoje, tá? Então presta atenção aí, se você tiver a intenção de estar aprendendo aí as questões aí do imposto de renda, eu preparei um bônus exclusivo que vai te ajudar muito essa questão, principalmente se você tiver alguma pendência, né, alguma coisa aí que você precisa de uma ajuda, né, mais de perto, tá? Esse curso também ele vai ajudar, se você é um empreendedor, Lorival, eu tenho contador, eu nem faço a minha declaração, né? Esse curso vai te ajudar também, porque o empreendedor ele tem que ter o conhecimento básico ali justamente para poder saber o que está fazendo no dia a dia, tá? Pensa comigo, a declaração agora de 2017, que está sendo entregue agora em 2017, ela começou a partir do dia 3 de março, tá? Vai até o dia 28 de abril. Essa declaração é referente às informações de 2016, o que você já fez lá em 2016. Ou seja, a hora que você chega com a documentação para o seu contador ali, se você fez alguma coisa de errado, dá até dó, né? Porque você vai colocar ele numa situação bem difícil para ele resolver aquelas questões. E muitas vezes não tem como resolver. Por quê? É algo que você já fez. Se você soubesse as informações para fazer da forma correta, tá? Com certeza você faria, aí não teria dor de cabeça e muito menos até multas, tá? Eu também, até nesse momento, né, quero agradecer, e tem alguns contadores aí juntamente comigo nesse webinário aqui, né? Muito obrigado por vocês estarem juntamente comigo, privilegiando aí, participando desse webinário, né? Temos aí também alguns amigos aí, advogados, né, especialistas na parte de tributação, tá? Então o pessoal que está aí juntamente comigo, né? Fora os empreendedores, né? O pessoal que está buscando conhecimento também. Temos aí vários especialistas também que já entendem do assunto, mesmo assim estão aqui hoje participando desse webinário. Então, muito obrigado por vocês estarem junto comigo aí, tá ok? Então, pessoal, essas são as questões aí, o principal objetivo do curso, né? E como que você vai estar acompanhando esse curso, qual que é o valor do investimento no treinamento. Isso vai custar muito caro? Não, esse treinamento é um valorzinho pequeno mesmo, para você poder ter as informações aí, tudo que você precisa para se legalizar, tá, pessoal? Não é um valor alto nem nada, um treinamento feito com muito carinho mesmo para você, poder te ajudar nas questões, tá? E você vai poder comprar esse treinamento hoje por apenas R$ 97,00. Ou seja, o valor do curso sobre o imposto de renda, para você aprender tudo que você precisa fazer, para não ter risco nenhum perante a Receita Federal, aprender a declarar da forma correta, aprender a proteger os seus ganhos por apenas R$ 97,00, tá? E mais os bônus que você vai estar recebendo. Esse valor aí pode ser parcelado também no seu cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 9,74, tá? O preço aí, ó, 2 cafezinhos no mês é o valor que você paga de parcela para poder ter esse acesso total, né, ao curso, ou R$ 97,00 à vista, tá? Esse é o valor do nosso treinamento, curso de imposto de renda, que é um curso aí da série dos cursos do empreendedor legalizado, que já ajudou mais de 200 e poucas pessoas aí a se legalizarem, né, juntamente com o meu conhecimento, tá? E essa é a novidade que eu estou trazendo para vocês aí, no ano de 2017 agora, o curso de imposto de renda para os empreendedores digitais, tá? Então essa é a oportunidade sua de você aprender tudo que eu falei aí nessas questões, mas de uma forma muito mais bem explicada, né? Porque dentro do webinário aqui, se a gente fosse ficar explicando isso aí, a gente ia ficar pelo menos umas 4 horas aqui, né, debatendo sobre essas questões, e você ainda não compreenderia tudo, tá? Então por isso que eu desenvolvi esse treinamento justamente para você que busca uma especialização, busca entender, né, mais sobre essas questões, para você realmente ficar antenado e saber tudo que precisa fazer, tá? Bom, bônus exclusivos aí, você que quer realmente estar adquirindo esse treinamento, prepara aí, porque se você for um dos 30 primeiros, tá? Se você for um dos 30 primeiros, você vai ter acesso a ele. Qual que é esse bônus, Lorival? O bônus é 30 minutos de consultoria via WhatsApp diretamente comigo, tá? Só que é só mesmo para os 30 primeiros, até por questão mesmo de demanda. Não teria como atender 100 empreendedores nessa questão aí. Eu já, com os outros cursos meus também, já forneci consultoria pessoal e sempre limitei essa questão, porque eu gosto muito de ajudar os alunos mesmo ali a resolver as dúvidas que eles têm, né? Então eu vou estar abrindo esse bônus para os 30 primeiros aí, aqueles que tomarem a decisão mais rápido aí, os 30 primeiros vão ter direito a essa consultoria, e essa consultoria aí por WhatsApp, né, onde você vai poder mandar as perguntas, suas dúvidas ali, mandar print de um documento que você tenha dúvida, e eu vou estar te ajudando nessas questões, tá? Cara, você vai ter que estudar o curso também, para aprender todas as questões, todas as dúvidas que forem relativas ao curso, eu vou poder estar te ajudando com essas questões aí de uma forma mais próxima, tá? Então, garantido para você esse bônus, tá? E como que você faz para você estar garantindo esses bônus aqui, né? Como que você faz, tá? A decisão é com você. Acesse aí agora www.empreendedorlegalizado.com.br/IR2017, tá? Esse é o endereço para você acessar aí, para você garantir a sua vaga ainda hoje no treinamento aqui, curso de imposto de renda para empreendedores digitais, tá? Então, empreendedorlegalizado.com.br/IR2017.
E aí você vai aprender o jeito certo de fazer, evitar erros, proteger os seus ganhos e não ser alvo da Receita Federal, tá ok? Então, relembrando aqui o que você vai estar levando, tá? O conteúdo direto ao assunto, né? Sem enrolação, explicado passo a passo, gravado aqui, ó, direto na tela do meu computador, com a linguagem simples, sem termos técnicos, né? Mas 100% dentro da lei, e mais os bônus, né? E principalmente aqui os 4 estudos de caso, que são 4 aulas preparadas com o estudo de caso, demonstrando situações ali na tela do computador, né? Mostrando como preencher a declaração, analisando os fatos, tá? Então isso aqui vai te ajudar muito nessas questões. São 4 aulas, como se fosse 4 consultoria, como se você estivesse assistindo uma consultoria para 4 pessoas diferentes, né? E eu tenho certeza que um desses casos aqui já vai trazer e tirar muitas dúvidas do que você tem hoje aí no dia a dia. Só isso aqui já vai te ajudar muito, só esses 4 estudos de casos, tá? E aí, fora a consultoria, né, que você vai ter comigo de 30 minutos, ainda tem mais um bônus exclusivo, né, que é o bônus do Caneleão, tá? Já, depois que responder as perguntas aí, eu abro aqui a tela do computador aqui, mostro para você o curso por dentro do imposto de renda, você garantindo a sua vaga aí, você já vai ter o acesso exclusivo diretamente ainda hoje, tá? Você vai acessar aí, garantir a sua vaga e já vai receber o e-mail aí com o login aí diretamente da plataforma da Monetize, tá? O curso está totalmente gravado lá. Falta somente um bônus que vai ser entregue até a semana que vem, né? E depois o restante das aulas já estão todas lá. Você já pode colocar em prática hoje, tá ok? Bom, a decisão aí é com você então, se você realmente precisa ter essas informações, né? empreendedorlegalizado.com.br. O curso, né, por dentro, o pessoal que está aí que tem interesse. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar a tela aqui enquanto isso. Vocês estão vendo aí a tela do curso, tela Monetize. Vocês vão ver uma tela aí escrito imposto de renda e vai ter os módulos, tudo ok. Eu vou fazer uma breve descrição para vocês aqui, só para facilitar aí o pessoal que tem dúvida, alguma coisa, já ver se encaixa ou não, tá? Então vamos lá, tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Bom, pessoal, aqui o curso está desenvolvido em 5 módulos, tá? Temos o módulo 1 aqui, que é informações iniciais. Dentro desse curso, dentro do módulo 1, você vai ter informação, principalmente a introdução ao imposto de renda, né, o prazo para entregar, é multa por atraso, malha fina, né, o que é e não como cair na malha fina, tá? Eu faço toda a orientação para você aqui, principalmente da malha fina, isso aqui já vai te ajudar bastante. O módulo 2, quem precisa declarar o imposto de renda, aí você vai ter 7 aulas aqui, né, ganhos obrigatórios de ser declarados, o pessoal que tem empresa MEI, né, rendimentos recebidos da empresa MEI, como calcular os seus rendimentos, também uma planilha que eu desenvolvi para poder ajudar vocês, tá? Sócios de empresas, rendimentos, né, como calcular, como declarar esses rendimentos no imposto de renda, quem está dispensado pode entregar sim ou não, preparando os documentos e informações para o IR, aí, se você não tem comprovante dos ganhos, como que você vai estar fazendo, tá? O módulo 3 aqui é colocando a mão na massa, vamos, módulo 3, tá? Ele vai te ajudar na questão aí, aulas gravadas já da tela do computador para você, como você baixa e instala o programa, se você não tem experiência e nunca entregou o seu IR, tá? Você vai conseguir fazer sozinho. Checklist inicial dos documentos para o IR, iniciando o preenchimento do imposto de renda, declarando as suas despesas do IR, como lançar corretamente seus rendimentos, bens e obrigações, como não errar na hora de lançar, né? Fazendo a escolha do tipo de declaração, entendendo o imposto a pagar, e 4 estudos de caso aqui para vocês, que são 4 aulas que ficou muito show de bola esse estudo de caso aqui, tá? Isso aqui já vai te ajudar muito aí se você tem risco com a Receita Federal, se não tem, tá? Só esses 4 estudos de caso aqui já vai te ajudar muito. O módulo 4 é antes da declaração de imposto de renda, né? A gente vai fazer uma checagem junto, tá? E para isso aqui, essa aula 2 aqui, bom, é uma planilha que ficou muito show de bola, tá? Essa planilha aqui, ela vai te ajudar a verificar se o seu caixa, né? Ou seja, se o seu saldo ali do que você recebeu no ano e que você gastou, se não ficou negativo, né? Porque quando fica negativo, é um risco danado perante a Receita Federal. Ou seja, vamos pegar como exemplo, você teve um rendimento de 30 mil e comprou um veículo à vista de 40 mil. Essa situação com a Receita Federal, isso aí já vai te jogar na malha fina, tá? Então, com essa planilha aqui, você não vai correr esse risco. Então, dentro do módulo 4, a gente vai conferir todos os valores lançados, né? Fazer uma análise do seu caixa, enviar a sua declaração para a Receita Federal e documentos que você precisa imprimir e guardar da sua declaração, tá? O módulo 5, como corrigir. Se você já entregou a sua declaração e está com qualquer tipo de erro, você vai para as propostas anteriores, né? Se você pode retificar a declaração em atraso e como proceder, tá? Vou mostrar passo a passo para você todos os procedimentos e simulação de como retificar e corrigir erros de sua declaração também, se você tiver qualquer erro, né? E enviando novamente sua declaração retificadora para a Receita Federal. Depois a gente vai ter aqui o bônus 1, o empreendedor blindado,
que é um bônus que eu preparei aqui para você, que vai ser liberado no dia 7 de abril, né? Onde eu falo para você, tipo, tudo que você precisa saber sobre legalização, os primeiros passos para legalizar o seu negócio, risco zero, faça certo e evite surpresa com a Receita Federal, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante, principalmente o pessoal que está começando aí, que tem, às vezes, ganhos inferiores, né? Só isso daqui já vai te dar uma orientação muito boa do que pode ser feito e o que não pode, tá? E o bônus 2, que é o caneleão, o pessoal que precisa declarar o caneleão, né? Eu mostro aqui também o passo a passo, tudo que você precisa saber sobre o caneleão, as informações iniciais, né, que falam muito sobre a ação, né, os riscos e tudo mais. Mostro como você vai estar baixando e instalando o programa corretamente no seu computador, preparando os dados para preencher o caneleão, preenchendo os dados do caneleão, apurando e imprimindo o imposto mensal, e aprendendo como atualizar a multa e juros para recolher, e considerações finais, tá? Só esse bônus aqui, se você fosse contratar um especialista para fazer para você o controle mensal, você já gastaria em torno de R$100 mensais, tá? Uma mensalidade de uma consultoria nesse quesito, tá? Mas com essas aulas aqui, essas 7 aulas, isso te capacita para você fazer sem risco algum, tá? É algo que você não precisa de especialista, você só precisa saber o que fazer para você recolher o seu caneleão de forma correta, sem ter risco nenhum de errar, tá? E depois eu dou um grupo meu fechado no Facebook, né, para realmente responder as dúvidas ali dos alunos, né, e o bônus 4 é para os primeiros 30 aí, né, que é o suporte via WhatsApp, tá? Então esse é o nosso curso sobre imposto de renda, um curso resumido diretamente ao assunto, né, para mostrar para os empreendedores como se legalizar, tudo que você precisa fazer para não ser alvo da compartilhamento da tela. Esse é o acesso que você vai ter, né, o pessoal que já comprou já está acessar aí, acredito que você já tenha recebido seus logins aí, tudo bem? E agora vamos voltar aqui com a câmera aqui, só um momentinho aqui para chamar